Thaís Herédia, muita festa, muito número, mas a gente ainda tem um sintoma bastante significativo sobre o nosso mercado, né, Thaís, que envolve ali uma ausência, um deserto de IPOs ou de vontade das empresas de se aventurar ali no mercado aberto, né? Olha, vamos lá. A primeira coisa, vamos começar falando da coisa boa. O mercado de capitais no Brasil sofreu uma revolução nos últimos 10 anos. E o mercado acionário participou disso mais ou menos, né? Mas o mercado de capitais em geral no Brasil, quer dizer, alternativas para financiamento da economia real, para investimentos, que tem esses dois lados, né? Eu quero investir e a empresa quer se financiar com um custo menor. O mercado de capitais proporciona isso. Então, a primeira coisa boa é que, sim, o Brasil desenvolveu um bom mercado de capitais, um crescimento. Sinal de que tinha investidor suficiente e tinha também negócio e empresa suficiente para se encontrarem no outro ambiente. Olhando especificamente para o mercado acionário no Brasil, esse ficou mais capenga, né? Hoje nós temos menos empresas listadas na Bolsa Brasileira, na B3, do que tínhamos já antes da pandemia, por exemplo, né? Muitas empresas nesses últimos anos resolveram fechar o capital. A última vez que o Brasil promoveu um IPO raiz, desse que a empresa vai pela primeira vez abrir o seu capital para captar recursos no mercado acionário, foi em 2021. Então, nós estamos 22, 23 e 24, 25 ainda não aconteceu nenhum, e nada indica que vai acontecer, nenhum IPO. Então, esse mecanismo, esse instrumento, essa forma ou este modelo de abrir o financiamento, de mudar a correlação do investimento e do financiamento da economia real, não funcionou. E isso tudo, apesar de... Aí agora eu vou falar outra coisa boa. Quando a gente olha para a formação do índice Bovespa, do índice do Ibovespa, né, que é o principal índice da B3, que é a nossa bolsa, a composição do Ibovespa, gente, é uma composição super positiva. Não é à toa que o capital estrangeiro vem para cá. Às vezes ele fica pouco, mas ele continua vindo, porque eu fui olhar aqui para trazer o dado correto. Bancos, óleo e gás, celulose, energia, mineração, varejo. Ah, mas varejo, por que o investidor estrangeiro gostaria de aplicar no varejo? Ora, porque nós somos um país que vive do consumo das famílias, portanto, as empresas de varejo são empresas com um upside, com uma perspectiva de crescimento importante. Proteína animal, agronegócio em geral, utilities, né? Conta de luz, conta de água, empresas de saneamento e por aí vai. A composição do Ibovespa, portanto, é uma composição de negócios sólidos, setores primários, óleo e gás, energia, mineração, agro, setores primários, ou seja, não tem muita indústria, tem pouca indústria da transformação aqui, mas ainda assim, empresas sólidas de setores sólidos. E o que acontece é que a correlação do Ibovespa no Brasil é muito forte com o crescimento da economia, é muito forte com a confiança e mais forte ainda com a taxa de juros. Por que o Brasil nunca conseguiu desenvolver antes um mercado de capitais? Porque a gente não queria? Não, gente, porque é muito difícil competir com um juro tão alto. Então, nós somos viciados em financiar o Estado. E é por isso que o Estado tem uma lição de casa tão importante para fazer, Vitor, para desgarrar. Fazer esse desgarramento. E aí, política fiscal, responsabilidade, já estou misturando tudo, mas não tem jeito, as coisas são interligadas, né? Não é por acaso, não foi porque a gente resolveu que não ia fazer, né? Tem uma questão de fundo aí que é proibitivo você colocar o seu capital diante de um risco enorme, de um retorno duvidoso, com uma correlação forte num país que tem crescimento voos de galinha, crescimento instável. Então, aqui, infelizmente, né? A composição explica o desempenho do Ibovespa. Ele teve chegado a esse recorde, pode ir muito mais. Hoje eu estava lendo relatórios de bancos estrangeiros, até que tem falado muito mais sobre o nosso mercado acionário do que nós. O índice pode chegar a 160 mil até o final do ano. Olha que beleza. Otimismo, né?
não é? Já teve gente falando 200 mil, mas eu estava achando que esse povo estava otimista demais. Mas tem espaço para crescer, tem muito espaço para crescer. Vamos ver o quanto que a gente consegue manter essa atratividade, essa robustez aí diante desses desafios. Ainda mais nessa busca, né, dos investidores, principalmente estrangeiros, de novos ativos de risco, com essa releitura acerca do papel do dólar na economia global, dos treasuries. E falando um pouquinho do dólar, Thaís Herédia. Espera aí, só um pouquinho, tem uma coisa importantíssima para dizer aqui. A gente, além de ser bem bonitão, a gente ainda é barato. É bebê, bonito e barato. Falando de mim e você? Nós dois. Ah, sim. E o mercado acionário brasileiro. Thaís Herédia, falando um pouquinho de dólar. A gente não citou aqui, o dólar comercial também encerrou o pregão aqui aos R$ 5,40, uma queda de 0,34%. E se a gente olhar o índice do dólar, foi na direção completamente ao contrário do pregão de hoje. O DXY fechou em alta, de 0,38%. Aí eu te faço uma pergunta de $1 milhão, Thaís Herédia. Teve alguma coisa aqui no Brasil que justificou isso? Me erra. Vamos olhar como ficaram as outras moedas dos países emergentes para ver se foi um movimento exclusivo do Brasil. Tem acontecido do Brasil se descolar de outras moedas emergentes, tem acontecido do Brasil caminhar junto com países emergentes na direção contrária do índice do dólar, do DXY, especificamente das moedas emergentes. Então, o Brasil está nesse bojo de países que se beneficiam com o enfraquecimento do dólar. A gente fica ali entre primeiro e segundo lugar dos mais beneficiados. Aí tem duas leituras aqui. Tem a leitura do copo meio cheio e a leitura do copo meio vazio. A leitura do copo meio cheio é que, poxa, tem alguma confiança sendo recuperada aí no mercado brasileiro. De novo, né? Isso tudo que eu acabei de dizer aqui, do Brasil está bonitão, seu mercado acionário tem empresas que são empresas robustas e que são empresas ligadas a setores que têm aí uma perspectiva interessante, mas principalmente são empresas e setores robustos no país, mas, enfim, e além de tudo estamos baratos, já falei esse ponto. O copo meio vazio é dar a queda do dólar a responsabilidade por essa valorização do real. O copo meio vazio é assim, não foi o real que se valorizou, foi o dólar que se desvalorizou. Ambos têm exagero. O copo meio cheio e o copo meio vazio estão um pouco exagerados nessa leitura, na minha concepção aqui, na minha leitura hoje do cenário, Vitor, porque o capital não vem se não for para ficar bem, né? Mesmo que seja um hot money, aquele que fica pouco tempo. Mas o fluxo está alto, sinal de que tem muito capital lá fora procurando um porto, vários portos, se for possível, e quanto mais seguro, melhor. Mas, de qualquer forma, eu morro de medo de falar aqui qual é a tendência para o dólar, porque eu acho que ninguém acerta, nunca. Casca de banana. Mas, exatamente. Mas, de qualquer forma, você quer ver, a gente passou meses dizendo que a política de Trump ia obrigatoriamente fortalecer o dólar. Foi o contrário. Então, como dizia Daniel Kahneman, né, as decisões elas não seguem uma racionalidade total, né, de visão de mundo. O medo falou muito mais alto. Em vez de correr para o dólar, o capital está saindo do dólar. E vindo para cá. E vindo para cá, um pedacinho aqui para o Brasil. A gente é grande, cabe bastante. Thaís Herédia, muito obrigado pela aula, como sempre. Obrigada, até amanhã.